Olá, minha gente. Pedagogia Histórico-Crítica, 40 anos de luta por escola e democracia. É esta obra organizada pela Ana Carolina Galvão, Cláudio de Lira Santos Júnior, Larissa Coátio Costa e o Tiago Lavoura. São dois volumes, esse é o volume 1, publicado pela Autores Associados em 2021, e este volume 1 contém 134 páginas. Este livro está dividido em 8 capítulos. E na contracapa, o João Carlos Salles, que é reitor da Universidade Federal da Bahia, diz assim, eu peço licença para transcrever, para ler para vocês. A reflexão acadêmica muitas vezes mantém apenas laços externos com uma dimensão política mais ampla. Não raro é indiferente aos projetos da sociedade. Com isso, pretende investir-se artificialmente de uma aura de neutralidade, como se a ausência de valores fosse a melhor característica da ciência. Nesse caminho, porém, distancia-se da reflexão mais sofisticada, pagando o preço nada inocente de adesão a práticas autoritárias que só confirmam os ditames da dominação. E ele vai dizer que os textos aqui reunidos são feitos de outra matéria, trazem outra promessa. Afinal, a pedagogia histórico-crítica reconhece seu lugar na trama da sociabilidade e compreende que valores são indissociáveis da avaliação mais objetiva da natureza dos projetos pedagógicos. Assim, apoiados em sua reflexão, temos lançado um olhar tanto rigoroso quanto generoso sobre a experiência humana de formação. Enfim, temos atuado em prol de uma concepção de educação que, atenta à realidade, vincula seu olhar radical à emancipação da sociedade e à liberdade. Dessa forma, o livro começa abordando os fundamentos da didática histórico-crítica, nos seus limites e nos seus desafios. Apresenta 11 teses sobre a relação entre psicologia educacional e a pedagogia escolar, discutindo aqui a unidade dialética ensino-desenvolvimento. Trata também das finalidades, dos conteúdos e dos procedimentos de ensino em 3 autores, Strack, Vygotsky e Saviani, 3 autores revolucionários. Discute os objetos de ensino e a seleção dos conteúdos escolares, fazendo reflexões a partir dos estudos sobre a educação física. Discute a pedagogia histórico-crítica na questão dos conteúdos de ensino e no problema das áreas de conhecimento, destacando a questão dos conteúdos tão discutidos na pedagogia histórico-crítica, e finaliza fazendo um balanço dos 40 anos da pedagogia histórico-crítica, a época do Congresso, a época da publicação desse livro. Esse balanço é feito pelo próprio Dermeval Saviani. Minha gente, o livro todo é imprescindível, mas eu quero destacar alguns pontos que me tocaram profundamente. A epígrafe da obra é um trecho de um texto do Gramsci, e eu quero compartilhar com vocês. E diz assim, textualmente: odeio os indiferentes. Quem vive verdadeiramente não pode deixar de ser cidadão e tomar partido. Indiferença é abulia. Por isso eu odeio os indiferentes. A indiferença é um peso morto na história. A indiferença atua poderosamente na história. Eu odeio os indiferentes. Eu tomo partido, por isso odeio quem não se compromete. Odeio os indiferentes. E o livro vai surgir em decorrência do Congresso Pedagogia Histórico-Crítica, 40 anos de luta por escola e democracia, ocorrido no ano de 2021. E destaca a pedagogia histórico-crítica enquanto teoria pedagógica, que tem ganhado destaque enquanto fundamento teórico, metodológico na educação brasileira contemporânea. Essa obra, minha gente, não apenas demarca os avanços teóricos desta abordagem, mas também aponta o quanto se configura como uma referência essencial para a prática pedagógica em meio a um cenário educacional sempre desafiador.
A educação pública brasileira enfrentou momentos de retrocessos e de desmantelos, tornando-se alvo de ataques, sobretudo ao longo do governo Bolsonaro, que expôs explicitamente sua postura de devastação das escolas, universidades e, sobretudo, do conhecimento científico. E assim, obviamente, que acabou comprometendo a formação das novas gerações e também o acesso ao acervo cultural acumulado socialmente. Nesse cenário, a pedagogia histórico-crítica surge como um contraponto importante, promovendo a reflexão sobre as concepções e as práticas educativas. No capítulo 1, Tiago Lavoura e Ana Carolina Galvão destacam que, apesar de os professores oferecerem o melhor possível, muitos enfrentam dificuldades decorrentes das condições precárias de trabalho, da falta de acesso a teorias pedagógicas críticas, como a pedagogia histórico-crítica. E esta é reconhecida como uma teoria avançada e rica em determinações teóricas para a educação no Brasil e para o desenvolvimento da classe trabalhadora em termos de humanização, por exemplo. No entanto, a formação inicial de professores frequentemente negligencia o estudo dessa abordagem, esvaziando assim as suas práticas educativas. O capítulo 2, intitulado 11 teses sobre a relação entre psicologia educacional e a pedagogia escolar, escrito pela Gisele Modé Magalhães e a Lídia Márcia Martins, explora a unidade dialética ensino-desenvolvimento e destaca que a educação é sempre um ato político e que o desenvolvimento humano ocorre por meio de processos de ensino. Nesse sentido, o ensino e o desenvolvimento são inseparáveis, formando polos opostos que se complementam mutuamente. O capítulo também faz referência a Vygotsky, cujas ideias reforçam a importância do ensino no processo do desenvolvimento humano. No capítulo 3, intitulado Finalidades, Conteúdos e Procedimentos de Ensino entre Pistrak, Vygotsky e Saviani, escrito pela Silvana Tuleski e a Lídia Martins, a discussão se volta à reformulação do sistema educacional soviético após a Revolução de 1917. Esses autores revolucionários, como Pistrak e o Vygotsky, defendiam o trabalho como um elemento central do processo de humanização. No entanto, o estudo analisa como, na sociedade burguesa, o trabalho assume uma forma desumanizadora. O capítulo também abrange a obra do professor Dermeval Saviani, considerando o trabalho como fundante do psiquismo humano, mas que, na sociedade capitalista, toma uma forma alienante. Por fim, no último capítulo, intitulado Pedagogia Histórico-Crítica 40 anos, Balanços e Perspectivas, escrito pelo Saviani, são examinados os sentidos da palavra perspectivas em relação à pedagogia histórico-crítica. Antes, Saviani examina o sentido da expressão perspectivas, observando a etimologia dessa palavra. Segundo ele, uma das suas origens se dá pelo verbo perspicio, ou pelo verbo perspectum, ou pelo outro perspicere, que significa ver atrás, olhar através de, penetrar com os olhos, examinar com cuidado, observar com atenção, distinguir, ver claramente. Daí deriva o significado de perspectivas como pontos de vistas, como ângulo de visão, como aspectos distintos de um determinado fenômeno. A análise inclui aspectos teóricos, políticos e filosóficos, além de considerar o papel estratégico da educação em meio a essa crise estrutural do capitalismo. A pedagogia histórico-crítica é destacada como uma teoria contra-hegemônica, capaz de instrumentalizar os trabalhadores para construir relações educativas que correspondam às suas necessidades e às suas aspirações. Enfrentando desafios,
Espera-se que a pedagogia histórico-crítica possa contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, igualitária, lutando em defesa da civilização contra a barbárie. Nesse sentido, Saviani atesta que a teoria busca garantir a todos os estudantes o acesso à consciência da realidade, enfrentando incursões ideológicas e informações falsas disseminadas o tempo todo por diferentes meios. As perspectivas da pedagogia histórico-crítica estão atreladas ao compromisso de transformar a educação brasileira em direção a uma nova era de transição ao socialismo. Bem, minha gente, eu espero que esses comentários tenham sido úteis e tenham lhe motivado a conhecer essa obra essencial por uma educação crítica, reflexiva, emancipadora e favorecedora da luta por um outro mundo possível. Pedagogia Histórico-Crítica, 40 anos de luta por escola e democracia. Ana Carolina Galvão, Cláudio Santos Júnior, Larissa Coatio Costa e o Tiago Lavoura, os organizadores desta obra. Este é o volume 1. Autores associados, 2021, com 134 páginas. E eu já lhe convido para assistir a resenha do volume 2, que já está disponível no link na descrição desse vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Compartilhe nas suas redes, nas coordenações pedagógicas da sua escola, curta, comente, ative o sino de notificações. E conheça minhas obras, minhas palestras no meu website simãodemiranda.com.br. E quando tiver um tempinho, siga-me no Instagram, @simãodemiranda. Lá você tem notícias frescas e conteúdos úteis para você, seus filhos e os seus estudantes. E como sempre digo, sigamos esperançando. Um abraço.